top 5 de zagueiros do Inter. Há algumas semanas a gente fez esse mesmo raciocínio com os 5 maiores zagueiros do Grêmio, da história do Grêmio. E para a gente fechar a semana, nós temos 10 nomes na nossa arte que foi produzida e vocês vão ter que escolher os 5 maiores, Vaga. 5 maiores zagueiros da Figueroa é maior, né? do Inter. Figueroa? Tá, o Figueroa é em primeiro. Eu acho que sim. Tá. Essa é contigo. Puxa vida. Bom, Mauro Galvão. Onde? Em segundo? Não. Não? Índio em segundo. Aí é o seguinte, gente. Eu, por exemplo, eu não vi o Marinho Pérez jogar. Óbvio que eu não vi o Figueroa também, mas eu sei da história do Figueroa. Então eu tenho que colocar o Figueroa em primeiro. O Marinho Pérez tem uma importância na revolução tática daquele Inter em relação ao que se fazia no Brasil, né? Porque ele vem do Barcelona e ele é o cara que traz a linha de impedimento, né? Que fica popular na Copa de 74 que a Holanda fazia. O Barcelona, com a origem do futebol holandês, também usa, né? Com toda a influência que o futebol holandês tinha no Barcelona. E o Marinho Pérez vem do Barcelona e traz. E quando o Inter apresenta aquela linha de impedimento com o Minelli, havia uma novidade, né? O Inter é um time que pressionava muito. Isso que a gente tá falando que o Grêmio não faz hoje, a novidade nos anos 75, 76 do Inter pressionar, adiantar a marcação, tinha a ver com a linha de impedimento que o Marinho Pérez comandava. Vai muito da preferência, vai muito da memória afetiva, tá? A minha lista é Figueroa, Índio, Lúcio em terceiro. Gamarra e Mauro Galvão. E Mauro Galvão para fechar o top 5. Mas assim, Aloísio jogava demais. Eu peguei o fim do Aloísio. Pô, Bolivão, Fabiano Heller. A lista é muito boa. Mas aí tá muito ligada à minha memória afetiva, tá? Posso dar palpite? Pode tem os jogadores que são muito importantes pro Inter e tu tem, além disso, jogadores que foram importantes pro futebol mundial, né? O Mauro Galvão, por exemplo, jogou uma Copa do Mundo titular da seleção brasileira. O Aloísio fez história no Barcelona. O Lúcio foi campeão do mundo. Né? Tem jogadores... Por exemplo, tem um jogador que eu acho que não deveria ser citado entre os 5 maiores, mas é um jogador excepcional, um dos melhores que eu vi, que é o Fabiano Heller. O Fabiano jogava demais. Essa lista que tem que ver assim, os critérios que a gente vai utilizar. Minha lista? É uma lista difícil. Difícil. No Inter, sim, eu concordaria com a tua lista. E tu, Munay? É que tem que ver os critérios, assim, porque a gente tem que pensar assim, no Inter... Né? Porque, por exemplo, o Lúcio e o Gamarra eles não têm grandes títulos. É verdade. Né? O Ever é campeão do mundo da Libertadores. Bolívar o Bolívar é bi da Libertadores. O Mauro Galvão, ele tem o grande título do Brasileirão de 79 jogando como lateral, não como zagueiro. Né? Boa lembrança. O Mauro Galvão, como zagueiro, ele não tem um grande título no Inter. Então, eu não sei, eu acho que entre o Mauro Galvão, se tu pegar bola, talvez ele seja o melhor de todos eles. Aí o Gamarra pegar bola, né? E o Gamarra e o Lúcio estariam na frente do Índio, por bola. Bola. Quem jogou mais? O Lúcio e o Gamarra jogavam mais que o Índio. Mas o Índio ganhou muito mais. Que virou lutador depois, né? O Gamarra fez uma Copa do Mundo. O Gamarra fez uma Copa do Mundo com a seleção do Paraguai, que era um bom time. E ele perde o jogo pro time que foi campeão do mundo em 98. No último lá, naqueles Golden Goal, faltando 3 minutos para acabar o jogo, para acabar a prorrogação, não fez uma falta. Na Copa toda. E o Lúcio é campeão do mundo, ele jogou 3 Copas, ele é campeão da Champions com a Inter. Já veterano, né? A Inter do Mourinho, 2010. A carreira do Lúcio Quer mudar alguma coisa, Vaga, ou não? Não, é que assim, por exemplo, o Gamarra no Inter, ele tem grandes atuações, mas não tem título. Ele ganhou um gauchão, né? Só um gauchão. 97. O Lúcio acho que nem gauchão. O Lúcio nem gauchão. O Gamarra ganhou 97. O Lúcio ganhou uma Taça São Paulo. Então assim, mas eu, por exemplo, a minha memória afetiva, eu fui na estreia do Gamarra contra o Goiás no Beira-Rio. Né? E aí, eu fui na apresentação do Gamarra, que foi um 4x1 Vocês acham que o Gamarra jogou mais que o Mauro Galvão? E não Inter, esquece Inter. No mundo. Parelho, muito parelho. É uma briga muito feia, os dois. O Gamarra ele teve... Daria pra jogar os dois. Né? Daria. Que o Mauro Galvão jogava daria pra jogar os dois, daria pra jogar os dois. O Gamarra ele chegou até a Europa, né? Ele chegou a jogar na Inter de Milão. Na Inter ele jogou pouco. Tem aqui, mas ele por exemplo, o Célio Silva tem um gol que é um gol de decisão de campeonato de Copa do Brasil. Mas, por exemplo, o Pinga jogou muito mais que o Célio Silva. Porra!
Não, o Silva tem a importância do gol do time. Não, Vê como o futebol é... tu pega esse aí, é maluco dizer isso, mas os piores desses, piores os jogadores... E o Célio Silva foi de seleção brasileira também, né? O Célio Silva, o Bolívar e o Índio são os piores desses aí. Para trazer também a Em bola, participação da audiência, e claro que quem nos acompanha aqui pode fazer a sua listinha também, o seu top 5. O Tércio Lima, que comenta aqui a lista dele: Figueroa, Gamarra, Índio, Lúcio e o Juan. A gente deixou de fora o Juan, que é outro que não teve grandes títulos Pelo no Inter, mas que foi um amor de zagueiro Deus, absurdo. Monstro, Mas né? O Juan já veio em final de carreira, né? Não é uma representação Não, do Inter. porque ele já vem num Já outro veio, momento. Mas assim, outro como momento. qualidade técnica, pelo O amor. Juan é um dos melhores zagueiros da história do futebol brasileiro. E o Fernando Andrei, que coloca aqui Mauro Galvão e o Lúcio, dispensam comentários e apresentações. Então, muito obrigada para quem Mas está assim, se a gente fosse fazer uma lista só de títulos, o Bolívar e o Ever teriam que entrar. Porque o Bolívar tem 2 Libertadores, né? Uma Sul-Americana. É isso mesmo. O Ever tem É o difícil, Mundial. esse É difícil tipo fazer. esse tipo de eleição é difícil. Mas eu acho que é muito bacana. Não, mas pra é legal gente, de fazer. pra gente ter essa Quando discussão. tu trata assim, mas, por exemplo, eu não queria estar na pele do Wagner, não é fácil dentro dessa linha. Eu acho que é legal a forma como ele coloca, que é a coisa do afetivo, né? Porque é difícil mesmo. Não Porque é ao fácil. mesmo tempo que a gente valoriza o título, o cara que consegue ser ídolo sem ganhar um grande título é porque o cara foi muito bom também. né? Por exemplo, o Grêmio nessa linha, o Grêmio é um clube que tem um jogador de muito mais de destaque incontestável. O De Leon, né? O De Leon é um destaque incontestável e não só no Grêmio, né? Porque aí tem bola e os títulos mais Tem importantes da bola, história. tem os títulos, tem a representação, tem tudo que tu quer, tem num cara só, entendeu? O Figueroa ele não tem a Libertadores, né? Mas eu acho que o Figueroa, eu acho que meio que é quase unanimidade que ele foi o maior. Pelo que ele representou, por ter feito gol no primeiro título do brasileiro. Mas eu vi o Figueroa jogar, tá? O Figueroa jogava muito e tal, tinha um time muito organizado. Mas, cara, não é tão, tecnicamente, não é tão incontestável como é o De Leon em relação ao Grêmio. Por exemplo, a gente diminui. O Mauro Galvão foi um jogador excepcional. O Mauro Galvão era um fenômeno. Era uma pena que o Mauro Galvão entrou numa geração que era uma transição da seleção brasileira. Tu pegou o Mauro Galvão, um jovem... É que ele vai para e também ele vai para é que naquela época, né, era outro mercado momento. europeu. Imagina, ele foi pra Suíça. Então só podia ter 2 jogadores estrangeiros Mauro por Galvão clube. Mauro Galvão, gente, eu vi desde pequeno, tá? Eu sou de 69, então eu já vi o campeonato do Inter, eu já vi o Mauro Galvão. Depois o Mauro Galvão continua e tal, depois seleção, vai pro Botafogo, faz história no Botafogo, vai no Bangu, jogar no Bangu, imagina. Na época do dinheiro Era do outro Bambu momento, lá. tá? O Mauro Galvão era um monstro. E outra, fininho, minhoca. O Mauro Galvão acho que tinha 70 quilos. Se tivesse 70 quilos. Cara, dos que eu vi jogar no Grêmio, por exemplo, jogou no Grêmio, fim de carreira, negócio fora de série, o Mauro Galvão. O Mauro Galvão é totalmente fora da curva. Muito bom para a gente também trazer essas recordações. Abraço aqui para o Marcos Henrique e também para o Fernando que estão comentando. Faça também o seu top 5 aqui no YouTube de GZH.